Pai Senhor riqueza. Aleluia. Irmãos e irmãs, seja todo bem-vindo. Glória a Deus, aleluia, Deus. Queria que você ficasse de pé para fazer oração nisso. Boa noite, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo que venha acontecer esse culto. Em nome de Jesus. E tenha uma semana abençoada para todos. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que todo livre do mal. Todos que criticam. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o nome dEle. Aleluia, Deus, te louvamos essa noite. Vamos bater palma, vamos nos alegrar, vamos celebrar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você
Tu és o meu alvo, Senhor Deus. Vamos continuar celebrando na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Em tua presença reunimos-nos aqui, Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois em ti a crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença
A paz do Senhor, amada igreja. Gostaria de conhecer nossos visitantes, mas primeiramente quero deixar uma palavra de fé para vocês. Está lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, quem está nos visitando do meu lado direito? Amém. E do meu lado esquerdo? Amém. Todos são de casa. Mas mesmo assim, sejam muito bem-vindos ao culto. Agora eu vou deixar alguns avisos. Segunda-feira, oração, missão de mulheres, das 7 às 8. Oração de intercessão, às 19. Oração, missão de homens, às 19. Ensaio da coreografia do grupo de jovens, às 19. Terça, culto doutrinário, às 19h30. Quarta, oração, missão com mulheres, das 7 às 8. Sábado, consagração, às 7 até às 8. Projeto musical do maestro Hudson, das 9 às 11. E um convite muito especial para os nossos jovens. Cadê os nossos jovens da igreja? Glória a Deus. Nós estaremos com uma mega missão de jovens do Núcleo 20. Todos os jovens estão convidados para estar nesse lindo momento pregando, ajudando a gente aqui, recebendo mais da palavra de Deus. Com um seminário de ordem, progresso e avivamento. Contamos com a presença de todos os jovens. E atenção, lembrando, todos deverão estar de camisa branca, ok? E domingo nós temos EBD das 8 da manhã. É a melhor escola que você pode ter nessa vida. Você aprende muito, muito mais do que nos cultos. Mas nos cultos a gente aprende, só que na escola é mais a fundo, você estuda mais. Temos escola de líderes às 17. Quem também ainda não é inscrito, pode se inscrever com a irmã Daniele e o esposo dela. E temos cultos de celebração às 18h30. Obrigada pela oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 46. Esse salmo ele fala sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo.
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, nós temos esse Deus poderoso, esse Deus que está, quando muitas vezes nós estamos sem rumo, sem direção, nós estamos perdidos assim, nós estamos atordoados, saiba que Deus é o nosso refúgio. Ele é a sua fortaleza, Ele é a minha fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Então que nós venhamos solidificar, que nós venhamos estar firmado nessa palavra, que Ele é o nosso refúgio. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias a nós, ainda que nós passemos por perseguições, ainda que nós passemos por tribulações, Ele é conosco, Ele é o nosso refúgio. Então você pode descansar no nosso Senhor. Ele é poderoso, assim como Ele diz aqui no verso 9, Ele põe termo à guerra, aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ele é esse Deus poderoso. Então que você nessa noite, você possa descansar no Senhor e saber que Ele é a sua fortaleza. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você tem pensado ultimamente, mas saiba que Ele é o seu refúgio e sua fortaleza. Amém? Que Deus abençoe grandemente a amada igreja. Oi, som. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente, semeia, e pão para comer também, multiplicará toda a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz, para que nos se dê em graça de Deus. Amém? A lei da semeadura, ela não é algo que precisa de fé. Amém? Porque uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem fé, ela sabe que se ela plantar tomate, ela irá colher tomate, né? Mas Deus, Ele é bíblico, né? Nós não estamos mais no tempo da lei, mas Ele deixou para nós na lei que nós deveríamos dizimar, e Ele nos dá uma medida de 10%. Só que Deus também diz que as bênçãos dele são sem medidas. Então, que nós possamos doar as nossas primícias, né? Porque nós, às vezes, estamos com o coração desejoso de bênçãos sem medidas, mas nós só queremos dar aquela medida para o Senhor. Então, que nós podemos doar sempre mais, sem necessidade de ficar pensando no que aquilo vai nos faltar, porque Deus, Ele é provedor, o Senhor cuida de tudo. Vamos fechar nossos olhos e entrar em espírito de oração, amém? Senhor, Deus de graça, Deus de maravilha, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, porque até agora o Senhor nos proveu tudo que nós precisamos. O Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos até antes de nós pedir. O Senhor conhece o nosso coração.
Senhor, eu quero te pedir hoje, Pai, por aquele irmão que não está dizimando, não está ofertando, que quer ajudar na tua obra, Pai, que sente vontade no coração, mas não tem, Pai, um emprego, não tem o que ofertar para ti. Senhor, vem ajudar, vem abrir portas para a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Também vem ajudar, vem dar em abundância, Pai, quem cumpre os teus mandamentos e te oferta com alegria, te oferta com amor, que ajuda na tua obra, Pai, com abundância. Obrigada, Senhor. Amém.
A paz do Senhor, igreja. Irmãos, hoje pela manhã a gente teve um ensinamento muito forte relacionado à intercessão. E nós vamos colocar em prática, como bons cristãos. Então eu convido a igreja a ficar de pé, porque esse é um momento onde nós iremos interceder. Lá em Salmos 34, no verso 37, ele diz o seguinte: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos e eleve o seu pensamento a Deus. Senhor Deus Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Não há outro Deus, porque tu és santo, tu és poderoso, Senhor, o Senhor é amável, Senhor Jesus. E nós como igreja, Pai, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Nós levantamos um clamor, Pai, a tua igreja clama, Senhor Jesus. Eu não sei, Pai, por aquilo que os meus irmãos eles têm passado, Senhor. Eu não sei as suas dificuldades, eu não sei as suas lutas, Senhor Jesus. Mas nesse momento, Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, entra com providência, Senhor Jesus. Entra com providência sobre cada causa. Entra com providência, Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão, Senhor Jesus. Se aqui um irmão angustiado, se aqui, Senhor Deus, um irmão que sofre pelo luto, Senhor Jesus. Se aqui, Senhor Jesus, um irmão que tem sofrido, Pai, eu peço nesse instante, Senhor Jesus, alcança esse coração, Senhor Jesus. Alcança esse coração, Pai. Leva, Senhor Jesus, o acalento do teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor Jesus. Se há irmãos nesse lugar, Senhor Pai, que tem clamado a Ti por portas, Senhor Jesus, abre em nome de Jesus, porque nós sabemos, Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor detém de todo o poder, Pai, que o Senhor abre portas, Senhor Jesus, que o impossível Ele pode acontecer, Pai. Então eu clamo, Senhor Deus, pela vida desse irmão, Pai, nesse momento, Senhor Jesus. Nós clamamos pela nossa família, Pai. Nós clamamos pelos nossos pais, por filhos, Senhor Jesus, que ainda não foram alcançados, Pai. Envia o Teu Santo Espírito, porque é o Teu Santo Espírito quem convence, Senhor Jesus. Nesse momento, contemple a sua família neste lugar. Contemple o seu filho neste lugar. Contemple o seu pai neste lugar. Contemple a sua mãe neste lugar, o seu esposo, a sua esposa. Porque o nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus alcança corações, porque um dia o nosso coração, Ele foi alcançado por esse Santo Espírito. Então alcança, Deus, a nossa casa. Pai, nós clamamos pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, Senhor Jesus. E está chegando um tempo, Pai, um tempo, Senhor Jesus, onde nós iremos às urnas, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, dá sabedoria aos Teus filhos, Senhor Jesus, para que eles venham ser conduzidos pela sabedoria, Senhor Jesus, para que venham entender, Senhor Jesus, que nós temos, Senhor Jesus, isso em nossas mãos. Nós clamamos pelas nossas autoridades. Reverte, Senhor Jesus, reverte de sabedoria, Pai. Reveste do temor a Ti, Pai, pelo nosso conjunto, pelo nosso bairro, Pai. Opera neste lugar. A quem enviarei, envia-nos, Senhor Deus, a nós. Nós não nos conformamos em ver pessoas longe da Tua presença, Pai. Que eles venham ser alcançados. Esses jovens, Senhor Deus, que têm andado nas drogas, Senhor Jesus. Alcança com Teu Espírito Santo. Alcança com Teu Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa família é Tua. Nós declaramos que o nosso bairro é Teu, que o nosso conjunto é Teu. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa cidade é Tua, que o nosso estado é Teu, que o nosso país é Teu, Senhor Jesus. Nesse momento nós clamamos a Ti, Pai, porque sabemos que estamos revestidos da autoridade do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aqui Te agradecer, Pai, porque contemplamos com os nossos olhos da fé, Senhor Jesus, que o Senhor já está entrando com providência, Senhor Jesus. E nós só queremos dizer a Ti muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu agir. É o que nós Te pedimos e é o que nós Te agradecemos. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar adorando a Deus, buscando a Sua presença, que Ele venha fazer uma obra em nós. Aleluia, Jesus.
Aleluia, a casa sua assim. Aleluia, Vem habitar em nós, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, desvazie de mim, desvazie de mim, só para o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
do Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Versículo 42 a 47. São Marcos 15, verso 42 a 47, que diz assim: Ao cair a tarde, por ser o dia da preparação, isto é véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigindo-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Senhor da glória, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, e queremos te agradecer pela palavra que tem nos dado nesta noite, para a nossa meditação, Pai. Obrigado, e aplique essas palavras no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Antes de nós começarmos a pregação, quero perguntar se a irmã Gerliane estará aqui. Irmã Gerliane, ela tem apresentado uma carta de mudança. Ela está vindo da área do núcleo Área 21, núcleo 29, pastor Raimundo Rebouças, meu amigo, e eu quero chamar a irmã, por gentileza, para vir aqui na frente, para os irmãos lhe conhecer. Os que estão na sua frente não estão lhe vendo, né? Aqui está a irmã Gerliane Oliveira Lima. Muito bem. Os irmãos querem receber a nossa querida irmã Gerliane como membro aqui dessa área, dessa congregação, da nossa igreja, para congregar conosco aqui, pelo tempo que ela quiser. Os que querem com muita alegria recebê-la em nome de Jesus, para que juntos possamos celebrar o nome do Senhor por muito tempo, né? Até Jesus voltar. Os que querem receber, quero pedir que você fique de pé para receber a congregação de pé, receber a nossa irmã Gerliane Oliveira Lima. E vamos dizer a ela assim: irmã Gerliane, seja bem-vinda para congregar conosco aqui. Seja uma bênção para nós e que nós sejamos uma bênção para você.
Muito bem. Deus te abençoe, irmã Gerliane. Bem-vinda. A carta já está assinada pelo pastor. Depois vou dar só um visto aqui para a secretária, a irmã Maria Alcione, levar lá no Templo Central. Glória a Jesus. Pastor Rebouças, companheiro de longas datas. Meus amados irmãos, nós temos lido uma passagem da Bíblia Sagrada que fala aqui de um momento muito difícil na vida de todos aqueles que seguiam Jesus, daqueles que tinham em Jesus, que viveram com Ele, que conviveram com Ele, alguma esperança, alguma expectativa, né? E com certeza todos nós, assim como nossos irmãos do tempo de Jesus, eles se encontraram com esse momento difícil na vida deles, não apenas a família de Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas também outras mulheres que serviam a Jesus, os seus discípulos e seus seguidores. Com certeza eles tinham em Jesus uma esperança de dias melhores, esperança de um novo reino em Israel, esperança de um profeta como os demais profetas que profetizaram em Israel, homens de Deus como os patriarcas. Eles esperavam um novo tempo para Jerusalém, um novo tempo para o povo de Deus. Todos aqueles que seguiam Jesus, aqueles que creram em Jesus, eles tinham uma expectativa na pessoa de Jesus Cristo, de algo muito importante, de algo muito bom lá para frente. E todos nós também temos, com certeza, a cada manhã, a cada dia, uma esperança em alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo também de expectativa, um tempo em que nós almejamos dias melhores. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida pessoal, amados irmãos, nós também, na nossa vida pessoal, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela até mesmo espiritual, nós sempre estamos lutando para cada dia ter uma vida melhor, uma expectativa de dias melhores para a nossa vida. Todos nós queremos vencer, todos nós lutamos por isso, lutamos por esse objetivo, mas nós acreditamos sempre também em alguém que nós temos como referência, alguém que nós nos espelhamos, alguém que nós temos como modelo, alguém que nós sempre olhamos e dali esperamos algo melhor para a nossa vida, que era o caso aqui do povo de Israel. Não todo Israel, mas pelo menos aqueles que seguiam Jesus, aqueles que creram em Jesus. E quando nós olhamos para este momento, meus amados irmãos, parece que aquele momento para todos aqueles que serviam Jesus, que seguiam a Ele, chegou o fim de todas as esperanças, o fim de qualquer expectativa, tinha chegado para eles o fim, aquele momento que parece que não tinha mais nenhuma esperança. Nós aqui na terra vivemos tempos, ou passamos por circunstâncias na nossa vida, que também parece que nós não temos mais esperança, né? Expectativa de melhoras. Às vezes nós enfrentamos até mesmo lutas internas, pessoais, muitas vezes espirituais. Quantos de nós lutamos para vencermos todo dia? Nós sempre dizemos, temos aí um adágio, um ditado popular, que cada dia a gente mata um leão na nossa vida espiritual, porque cada dia é uma vitória para nós, cada manhã, ou cada anoitecer, quando nós vamos dormir, quando vamos deitar, quando fazemos aquela oração, nos entregamos para Deus, a nossa vida a Ele,
e dizemos: Senhor, mais um dia nós vencemos. Mas não é fácil, a vida não é simples, não é fácil, a caminhada sempre é muito difícil. Muitas vezes também nós temos lutas na nossa família, no nosso lar. Quando não é conosco, com a esposa, pode ser com o filho. Às vezes são problemas sociais, também problemas de saúde, por exemplo. Às vezes nós enfrentamos problemas de saúde, esse é um dos problemas mais difíceis, porque não depende muitas vezes de nós a solução, se não orar ao Senhor, se não buscar ao Senhor. Mas tem aqueles problemas de saúde que somente Deus pode resolver. São situações que nós nos deparamos que parece que a nossa vida vai findar ali. A nossa esperança chegou ao fim. Mas também temos aí um adágio que diz que a esperança é a última que morre. Eu não concordo muito com esse adágio popular, porque a esperança não deve morrer. A esperança tem que estar sempre viva. E nós devemos ter sempre uma esperança viva. A esperança do crente não deve ser uma esperança morta, mas sim uma esperança viva. Porque a nossa esperança está em Jesus. Jesus, ele é a nossa esperança viva. Ele não é uma esperança morta. Portanto, não devemos dizer que a esperança é a última que morre, porque ela não vai morrer. Nós sempre vamos ter esperança. Mas há circunstância que parece que até mesmo a esperança, ela parece que ela vai embora. E muitas vezes nós questionamos e dizemos: será? Colocamos em dúvida às vezes até mesmo a nossa fé. Colocamos em dúvida até mesmo a Deus. Será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele está olhando para a minha situação? Mas nós passamos por essas circunstâncias aqui na terra. Jesus disse assim: no mundo tereis ou passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Muitas vezes eu me pego imaginando quando nós conversamos com alguém, quando oramos por alguém, quando alguém compartilha as suas necessidades, as suas lutas, e muitas vezes nós até absorvemos as dores, as aflições de algumas das pessoas, e precisamos, nós que somos líderes ou pastores, precisamos ter um autocontrole para não deixar que esse sentimento possa nos atingir também e nos levar para situações difíceis. Porque isso acontece. O trabalho, os problemas. Me lembro de alguns momentos na minha vida, até ministerial, quando no interior, quando não via o trabalho crescer, progredir. Durante um ano não via uma alma aceitar Jesus como Salvador. Cheguei ao ponto de dizer assim: não dá mais, eu vou voltar, eu vou me embora. Também uma certa vez na missão, quando os problemas eram tão grandes que parece que eu não tinha o controle mais da situação. Porque era uma terra distante, uma terra estranha. Eu não tinha muito a quem buscar uma palavra. Quando eu precisava, eu tinha que fazer uma ligação para cá, para os meus pastores. Mas lá eu não tinha alguém próximo que eu pudesse dizer assim: o que eu posso fazer? Como vamos resolver essa situação? Como vamos sair desta luta? Porque se tratava de doenças, tratava de problemas de família, problemas administrativos, problemas de governo, tantos problemas, e às vezes eu ficava assim, pensando: será que vamos sair dessa situação? Ao ponto de algumas vezes eu me sentir mal de saúde, não dormia à noite, me dava tontura, e eu tinha insônia, e mal-humorado, e os problemas começaram a se acumular, e eu começava a passar
por essa dificuldade, e eu sentia dor de cabeça, eu sentia angústia, e eu dizia, o que está se passando comigo? Eu ia no médico, o médico examinava, e não tinha nada, não encontrava nada. Eu não sabia, irmãos, eu não sabia o que era estresse. Não sei se você já passou por isso, se você já entrou em situações ao ponto de o estresse lhe atingir. E um certo dia eu tinha uma missionária lá no Zimbábue, ela brasileira, casada com um zimbabuano, militar, já na reserva, e ela sempre recebia na casa dela os missionários. E um dia eu fui lá, eu não lembro mais o nome dela, não sei se a Cecília lembra ainda. É lá em Harare, capital do Zimbábue, lá passou agora na mente o nome da missionária, muito conhecida nossa, muito amiga inclusive. A irmã Gina. E aí eu disse, minha irmã, eu não sei o que se passa, eu não estou bem. Ela disse, eu vou lhe levar a um médico indiano, ele é muito bom. E ela me levou nesse médico, ele começou a conversar comigo e perguntar o que eu fazia. Eu disse, sou missionário, eu sou pastor, e o que o senhor faz aqui? Eu cuido de pessoas, é um grupo muito grande, e eu fui contar para ele o meu dia a dia, a minha lida do dia a dia. Ele disse, você não tem nada, você está simplesmente com estresse profundo. Aí ele me deu um conselho, ele disse, volte para Moçambique, e lá convide sua esposa e vá descansar, passe uma semana em algum lugar, descansando, esqueça o trabalho, esqueça o problema das pessoas que você lida com elas, se desligue. E assim eu fiz. Uma semana depois eu estava bem, eu dormia bem, não sentia nada. Esse foi o remédio, foi desconectar dos problemas que nós muitas vezes na frente de uma batalha nós enfrentamos. E tem uns que têm problemas menores, outros maiores, mas todos nós temos, algum momento da vida nós temos. Não diria que a vida toda seja de problema, mas em algum momento da vida nós passamos por um momento difícil, de prova, que precisamos naquela hora de alguém que diga assim, olha, tem uma esperança ainda. Tem um escape, tem uma luz lá no fundinho do túnel. E esta é a solução. Todos nós passamos por isso. Passamos por isso, irmãos. Mas esse texto aqui nos fala de um momento muito difícil. Difícil para aquelas mulheres, difícil para os irmãos de Jesus, para a mãe de Jesus, para o pai de Jesus, para aqueles que tinham uma esperança. Por quê? Porque foi um momento em que aquele em que eles tinham alguma esperança estava sendo tirado da cruz e levado para um sepulcro que foi feito ali numa pedra e colocado uma pedra na entrada daquele sepulcro. Ou seja, a esperança foi sepultada. A esperança daquelas pessoas foi sepultada na pessoa daqueles que lá na cruz do Calvário deu a sua vida por nós. Mas quero dizer nesta noite para a igreja do Senhor, que muitas vezes a morte, até mesmo o sepultamento, não é o fim da nossa vida, não é o fim da nossa história, não é o fim da nossa esperança. Pode ser o começo de um novo tempo. Pode ser o começo de uma nova história. E quando nós, em seguida, olhamos para esse texto aqui, vamos ver que José de Arimateia, ele era um senador da República, ele fazia parte do Sinédrio, ele era uma autoridade, ele foi até o governador, pediu autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol, um lençol de linho, e levou para o sepulcro, e ali ele sepultou Jesus e colocou uma pedra na entrada do sepulcro. E aquelas mulheres, elas observaram
onde levaram Jesus. Veja só, irmãos, a importância de alguém, glória a Jesus, de alguém que no seu coração ainda há algo, ainda há um fio de esperança de ver alguém, mesmo já sepultado, mas de ver, de chegar lá e dizer: eu vou ver o meu mestre, eu vou colocar um unguento sobre ele, eu vou colocar perfume sobre ele. Este foi o pensamento daquelas mulheres que serviam a Jesus. Mas dizer a vocês nesta noite, meus irmãos, que muitas pessoas, no momento desses difíceis da vida, tem aqueles que ainda têm forças para continuar lutando, tem aqueles que têm forças ainda para ter esperança, e tem aqueles que desistem. E naquele momento, alguns dos discípulos de Jesus desistiram, porque não creram que Jesus Cristo realmente havia ressuscitado. Ele disse para as mulheres, disse: olha, eu ressuscitei, vão lá e dizer para eles que eu estou vivo, e logo atrás eu vou estar lá com eles, em seguida eu vou estar lá no meio deles. Elas foram e eles não acreditaram. Ele se apareceu também para os 2 homens no caminho e disseram: vai lá dizer para eles que eu ressuscitei. E eles não acreditaram. Ou seja, alguns já tinham deixado aquele lugar. Depois do sepultamento de Jesus, aqueles que tinham sido pescadores quiseram voltar para a sua profissão anterior. Ou seja, para eles a esperança tinha acabado, a expectativa de um novo reino tinha acabado, de um profeta que viesse representar a nação e restaurar a nação de Israel já tinha acabado. Eles desistiram, mas tinha alguém, e esse alguém eram algumas mulheres que disseram: ainda há uma esperança. Tem aqueles que lutam até o fim, tem aqueles que não desistem, e elas foram até o sepulcro e lá, elas disseram assim uma para as outras: quem é que vai remover a pedra? É tão pesada. Quem vai remover a pedra? Mas quando elas chegaram lá, a pedra não estava mais, mas lá tinha um homem. Lá estava um anjo do Senhor vestido de branco e disse: olha, vocês verdadeiramente estão buscando alguém que é verdade, ele foi sepultado aqui, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, nesse momento, meus amados irmãos, nasceu uma nova esperança para aquelas mulheres e para aqueles que depois, quando ele se apresentou e disse: olha, eu estou aqui, veio a esperança, louvado seja Deus. Amados, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas que as mulheres tiveram, que os discípulos tiveram, e nós também tivemos o privilégio de receber o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou para a nossa justificação. Nós esperamos um dia estar com Ele na glória. Alguém que porventura tem perdido a esperança, em algum momento da sua vida, quero te dizer nesta noite, a minha esperança, a tua esperança, a nossa esperança está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não continuou no sepulcro, ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus trouxe para nós a esperança da vida eterna, a esperança da vitória sobre o pecado, a esperança da vitória sobre a morte, a esperança da vitória sobre as enfermidades, a esperança da vitória sobre a dor, sobre os problemas, sobre a família. Jesus é a nossa solução.
Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa nesta noite agir como aquelas mulheres agiram. Elas creram que Jesus ressuscitou. Elas levaram a mensagem, elas levaram as boas novas. E alguém um dia trouxe para mim, para você, as boas novas de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus está vivo e ele recebeu, louvado seja o nome do Senhor, o privilégio, o louvor, a honra de quando foi assunto aos céus. Ele sentou ao lado direito do seu Pai, aquele que lá na cruz, ele foi humilhado, ele foi morto, foi levado a um sepulcro numa pedra, aleluia, mas de lá ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu não apenas a morte, mas venceu aquela pedra, e também venceu a incredulidade daqueles que pensavam, ele não vai mais sair de lá. Acabou a esperança destes seguidores dele, acabou a esperança daqueles que andavam com ele. Quem sabe muitas pessoas têm deixado os caminhos do Senhor, e outros têm dito, eu não falei, deixou, não suportou, porque não é verdade. Mas aqui está a igreja do Senhor, que até aqui tem continuado firme na presença de Jesus, e não tem deixado de seguir a Jesus, e de crer que Ele é o Senhor vencedor, aleluia, e que nos faz vencer, sem importar a dificuldade, sem importar o problema. Eu quero te dizer nesta noite, que não há problema que Jesus não possa resolver. Ele é maior do que todos os problemas. Ele nos dá força nos momentos mais difíceis, Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que até mesmo a tentação, Ele não dá além das nossas forças, sem que nós não a podemos suportar, louvado seja Deus. E Ele disse aos seus discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias, até o final, até a consumação do século, eu vou estar com vocês. Jesus está com você, minha irmã. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com a sua casa, com a sua família. Mesmo com a morte, ainda há esperança, aleluia, porque Ele venceu a morte. Muitas vezes nós pensamos que o problema é o fim da nossa vida, e quando morre alguém, nós pensamos, agora não há mais jeito. Eu quero te dizer que até na morte, há esperança. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, até mesmo na morte, Jesus, Ele nos dará a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Cada vez que eu leio essa passagem da Bíblia, que está nos Evangelhos, quando chega naquele momento da morte, da ressurreição, para mim é o momento mais dolorido. E na hora da sua morte, ele disse para o seu pai, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, alguém trouxe para ele uma esponja embebida de vinagre. E quando foi colocado na sua boca, a Bíblia diz que Jesus expirou. E ali alguém disse, agora acabou tudo, agora acabou a esperança. E lá no meio da multidão tinha um homem que olhava e percebeu que Jesus tinha expirado. Mas dizer à igreja desta noite, que aquele que naquele momento trouxe alegria para algumas pessoas,
para aqueles que não acreditaram nele, que não confiavam nele, que não seguiam a sua palavra. 3 dias depois, aquele grupo de pessoas estava envergonhada, e aqueles que naquele momento dispersaram, e diziam assim: agora nossa esperança acabou. Dizer para vocês que agora iniciou a esperança do Evangelho, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma esperança. Não desista, não desanime, deposite toda a sua confiança naquele que venceu, inclusive a morte. Ele venceu o pecado, ele venceu as tentações, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, e diz a Bíblia que ele está ao lado do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é a nossa esperança. O Evangelho é Jesus, é as boas novas de salvação, é as boas novas da nossa vitória, ou de um novo começo, de um começo novo, de um começo que a gente não pensava mais que iríamos ter, e agora nós temos uma esperança de uma nova vida, aleluia, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nesta noite encha o meu coração e o teu coração dessa esperança no Evangelho. Boas novas. Os discípulos tiveram no primeiro dia da semana. Boas novas um dia alguém trouxe para mim. Boas novas um dia alguém trouxe para você. E se você está passando por algum problema, alguma circunstância difícil, boas novas vai chegar para você. Alguém vai dizer para você: acabou o teu problema. O teu problema chegou ao fim. Vem agora um novo momento para a tua vida. E nós vivemos assim, para que nós possamos sermos vencedores. E só somos vencedores quando nós lutamos. Só somos vencedores quando nós entramos na batalha. Existe uma história bíblica que me chama muita atenção. A história de Daniel. Daniel, será que minha mente está falhando? Aquele que foi na cova dos leões. É ele, Daniel? Por que Daniel foi à cova dos leões? Ele e seus companheiros. Por que Daniel foi à fornalha de fogo ardente? Será que Deus não podia ter impedido deles irem à cova dos leões e à fornalha de fogo? Sim, mas Deus queria mostrar para o rei Nabucodonosor e todos os seus governantes, seus prefeitos, seus sábios, seus feiticeiros, que existe um Deus que livra o homem na cova, não é da cova, é na cova dos leões. Que existe um Deus que livra o homem na fornalha de fogo ardente. E se você está passando pelo fogo, diz a palavra do Senhor, Isaías 43, que mesmo que você passe pelo fogo, ele não te queimará. Mesmo que passe pelas águas, elas não te submergerão, porque Jesus está contigo para te dar a vitória. Foi lá na cova, foi lá na fornalha, que o anjo do Senhor estava ali, com os servos do Senhor guardando. O anjo do Senhor, Deus envia dos céus anjos, nós não vimos com nossos olhos materiais, mas Ele, no mundo espiritual, eles estão aqui, os anjos do Senhor. A Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor,
para nos guardar, para nos proteger. Aleluia. E o leão, o nosso adversário, ao nosso derredor, rugindo como um leão procurando a quem possa tragar. Mas Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Então somente confia e tenha esperança na vitória, em nome de Jesus. Porque nós cremos no Evangelho da vitória. Nós cremos no Evangelho da esperança. O Evangelho que nos trouxe esperança, que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, aleluia, e que nos trouxe a confiança de um dia estarmos com Jesus lá na glória. Deus te abençoe, e que esta palavra, ela fique no teu coração. Não desiste, não desanima. Jesus está do teu lado, Ele está vivo, Ele ressuscitou. O texto diz que levaram Ele para um sepulcro. Ele morreu, foi levado para o sepulcro, mas Ele ressuscitou. E agora veio a esperança para aqueles que crêem no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu gostaria nesse momento de convidar pessoas que esteja passando por alguma dificuldade, alguém que queira também aceitar Jesus como Salvador. Você tem a oportunidade nesta noite de entregar o seu coração para Jesus. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz esperança. Ele quer nesta noite restaurar a tua esperança, a tua vitória, da tua família, do teu lar, pessoal, do teu trabalho. Ele quer te abençoar. Ele está dizendo para ti nesta noite, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ele estará ali do teu lado para te guardar, para te proteger. E se alguém precisa de oração, ou quem sabe por alguém da sua casa, da sua família, e você quer representá-lo aqui, que você possa vir aqui na frente, até mesmo se quiser dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor é um Deus de vitória. Eu quero convidar os irmãos, a igreja, para ficar de pé. E você quer nesta noite sair daqui com a sua vitória, eu quero te dizer nesta noite que ainda há tempo de você continuar com a sua esperança viva, de que Jesus está no controle e no comando de todas as coisas. Ele, preste bem atenção, olhe para mim, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando da tua vida. Ele está no comando da tua casa. Ele está no comando da tua família. Ele está no comando dos teus pais, da vida deles, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Ele está no comando dos teus sonhos, do teu propósito. Ele está no comando de todas as coisas. A Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento dele. Até os fios de cabelo que tem na tua cabeça, ele sabe quantos tem. Até aqueles que já foram, aqueles que já caíram, ele sabe quantos caíram. Isso a Bíblia que nos diz, está registrado na Bíblia. Se tudo isso está registrado na Bíblia, é porque Deus, Ele tem o comando de todas as coisas. Tem lá no Salmo 37, eu acho que é o Salmo 37. Não sei bem se é, a minha cabeça já falha um pouco, às vezes. É uma consequência talvez da Covid, foi depois disso. Eu acho que é o Salmo 37, versículo 4, que diz assim: buscai ao Senhor. Não é. Entrega o teu caminho ao Senhor,
É o capítulo 37 mesmo, é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas o versículo, eu acho que eu citei errado. Eu citei o 5, o 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o que deseja o teu coração. E o 5 é que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É ele que vai fazer o mais. O mais é aquilo que você não pode, mas que você crer que ele pode. Aleluias, ele pode todas as coisas. Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é ilimitado. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero chamar a pastora Cília para fazer essa oração. Pastora, ore por nossos irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Glória a Jesus. Querido Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão, a cada irmã que está aqui, Senhor, orando, ajoelhado, prostrado, Senhor, aos teus pés. Porque nós rendemos toda a honra, toda a glória a Ti. E sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha entrar com providência, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor. Não sei se estão pedindo por um parente, por um filho, ou por si mesmo, por alguém que está enfermo. Senhor, Tu sabes e conheces, Senhor, o pedido de cada um nesta noite. E nós cremos, Senhor, no Teu poder, porque o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus que faz acontecer, porque nós cremos no poder do Senhor. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida. Em nome de Jesus, contempla, Pai, o Teu povo nesta hora, Pai. Aquela irmã, Senhor, que pediu oração pela sua filha, que está no pronto-socorro nesta hora, Senhor. A irmã Ivonete, vai, Senhor, de encontro, Senhor, a sua filha agora. Enviando, Senhor, o socorro, a cura, Jesus. Porque Tu és o médico dos médicos e nós cremos, Senhor, no Teu poder. Assim, Senhor, nós cremos, Pai. Ah, Senhor Jesus, a cada pedido, Senhor. Nessa hora, Jesus, contempla, Pai. Causa, Senhor, que está sendo, Senhor, colocado na justiça. Causas que estão na justiça. Que o Senhor Jesus venha dar vitória, Senhor. Tu sabes e conheces, Senhor. Nós queremos Te apresentar os jovens dessa igreja. Que o Senhor venha levantar a cada dia esses jovens. Que eles sejam cada dia fortes em Ti. Que o Senhor venha dar vitórias a eles. Senhor, prepara o futuro desses jovens. Que eles sejam cada dia uma bênção para Ti, Pai. Ó Deus, alcança, Senhor, com vitória a Tua igreja. Alcança, Senhor, com vitória a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Eu Te peço e Te agradeço, Pai. Porque Tu és o Deus, Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és o nosso socorro bem presente. E Tu és o socorro da Tua igreja. Tu és o socorro, Senhor, do Teu povo. Alcança, meu Deus, com vitória. Em nome de Jesus. Amém, aleluias. Aleluias. Pode levantar, irmãs, irmãos. Deus abençoe vocês. Receba a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus. Aleluias. Irmão, desejamos para todos vocês uma semana abençoada. Se portas estão fechadas, que se abram.
Deus está na frente. Deus te abençoe. Deus te dê a vitória. Deus te dê força. Deus aumente a sua fé, para você continuar vencendo, ser uma vencedora, um vencedor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amados irmãos, domingo é a Santa Ceia do Senhor pela parte da manhã. Amém? Que seja uma semana de reflexão, uma semana de bênçãos, e que todos nós possamos estarmos na presença do Senhor, próximo domingo, se até lá estivermos aqui. Se Ele voltar até lá, nós sabemos para onde nós vamos. Sempre eu digo, nós sabemos de onde nós viemos, sabemos onde nós estamos e sabemos para onde nós vamos. Se Jesus voltar, nós vamos morar com Ele no céu. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, antes de orar, amanhã vai ter adesivação de carros aqui no nosso núcleo. Vai ser ali no terreno do pastor Afonso, ali onde bota o micro-ônibus dele. Quem vai naquela última rua ali do conjunto, né? Sai bem em frente. Vocês sabem, né?